In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, caríssimos, na terça-feira da 21ª semana, depois de Pentecostes, 1º de novembro, celebrando então a festa de todos os santos. Estava contemplando alguns quadros do céu, eu diria da posição dos santos no céu. Como se apresenta. Claro, eu não vou poder dizer, não digo que direi a melhor ordem, alguma coisa com certeza. Então, no trono a gente via normalmente a Santíssima Trindade, claro, né? Então, e logo aí, aos pés está o lugar de Nossa Senhora, logo aí perto da Santíssima Trindade. Rodeando eles, então, a multidão dos santos, São José, e a multidão dos santos, os 4 seres vivos, que seriam os evangelistas, hein? Os 24 anciãos, quem seriam? Talvez 12 os apóstolos, outros 12, a gente não sabe. Mas depois eles vão distribuindo ali outros grandes santos do Antigo e do Novo Testamento, João Batista, Moisés, os profetas, os patriarcas. E do outro lado vão colocando também, então, os do Novo Testamento. Ali nós encontramos tantos santos, mártires, as santas virgens, os papas, bispos, reis, princesas, homens simples, trabalhadores, mulheres simples, mães de família, enfim. Vão colocando ali, ao redor do trono, a multidão dos santos. Nós sabemos que tem alguns santos que, desculpe dizer assim, mas tem inveja de nós. Né? Por exemplo, Santa Teresinha. Né? Santa Teresinha do Menino Jesus, na Sagrada Face, dizia que ela gostaria de estar aqui combatendo, né, o anticristo. Né? E assim outros santos também. E eu fico me perguntar qual seria o nosso lugar. Fico a me perguntar, e tem santos hoje? Né? E se tantos dos santos foram forjados pela sua época, sim, seja pela piedade, seja pela ilustração. Imaginem o lugar de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho. Né? Outros pela sua valentia, né? pela luta pela fé, até armada. Pense nos macabeus. Né? Que enfrentaram o primeiro anticristo. E hoje, o que faria brilhar mais grandes santos? Eu diria que se a época marca santos, mas então não há época pior. E por isso também melhor para marcar santos. Porque são as piores horas da história que fizeram os maiores santos. Assim Moisés para libertar o povo do Egito. Assim os patriarcas para saírem de Ur e peregrinarem à Terra Prometida. Assim, os grandes santos aqui enfrentaram a perseguição romana,
e depois a invasão bárbara, e ainda aqueles que enfrentaram as heresias e as apostasias, aqueles que povoaram a terra de mosteiros, os monges e as monjas para evangelização, né? E o nosso posto, e o nosso lugar. Tem lugar para santos hoje? Como digo, se a nossa época é uma das mais difíceis, se, como dizemos, nunca houve na história da humanidade um tempo de maior trevas, onde a fé foi jamais tão combatida, onde o evangelho jamais foi tão obnubilado, onde as virtudes, as mais simples, quanto mais as heróicas, dão lugar aos vícios, aos mais odiosos vícios, onde tudo está perdido, está tudo desorientado, tudo perdido. Hoje é isso que campeia no mundo. Então, sim, não é todo esse mal justamente aquilo que pode forjar, deve forjar, grandes santos, os maiores, aqueles que se assemelham aos evangelistas porque teimam em conservar a sagrada fé, aqueles que se fazem como os 24 anciãos porque louvam a Deus e bendizem o seu santo nome e congregam a sua família, apesar de toda a dificuldade, de toda a perseguição. Aqueles que, afinal, dão o seu sangue, a sua vida, o seu suor, para que permaneça a integridade da sagrada religião, a integridade da sagrada, da santa religião. Então, queridos, nós somos aqueles que combatemos os maiores inimigos de Deus. Os maiores inimigos de todos os tempos que Deus jamais teve, estão aí. Né? Estão aí. São essa humanidade depravada. São essas famílias maçônicas, sionistas, iluminatis. Essa economia, essa política, nós vemos aqui no Brasil, né? Estamos vivendo isso. Né? Apodrecida, totalmente apodrecida. É este povo completamente desviado. Né? Mas capitania tudo isto que é o falso profeta de Apocalipse 13, 11 seguintes. Combatê-lo, ter a graça de reconhecê-lo, e nós o reconhecemos no antipapa Francisco. Esta é, sem dúvida, esse é um galardão inestimável. Opor-se a este homem. A destruição da Santa Igreja Católica, esposa de Cristo, é certamente a luta magna que pode forjar os santos. Opor-se a contra a Igreja, que está espalhada no mundo inteiro. Olhem aqui no Brasil, os padres, os bispos, CNBB, opor-se a tudo isto. Que galardão não nos pode aferir. Que galardão não nos pode aferir. Quão poucos, na verdade, estão reconhecendo esta luta. Quanta a grande multidão, por mais que nós, aliás, é porque nós falamos e dizemos, o nosso evangelho é
ocultado, nós somos esquecidos, nós somos deixados de lado, portanto, daqueles mesmos que querem ver e entender alguma coisa do tempo que estamos vivendo. Então, esse galardão há de crescer ainda mais, queridos, quando nós nos opormos ao anticristo. Estes serão, então, ainda maiores. Porque o anticristo encarna o maior inimigo de Deus. Ele é o maior inimigo da religião de Deus, da Santa Igreja, da fé verdadeira. Então, opor-se a este ímpio dentre todos, certamente é aquilo que vai marcar os grandes santos do nosso tempo. Aqueles que vão brilhar na glória junto de Deus. E entre estes é que nós nos devemos colocar. Essa santidade, sem dúvida, nós devemos procurar querer para nós. Estar no número daqueles que vão a refúgio, daqueles que perseveram na verdadeira fé, na verdadeira religião, íntegra religião. Aqueles que reconhecem já o falso profeta e tudo aquilo que de contra a palavra e de contra Deus se prega neste mundo. E daqui a pouquinho, daqui a poucos dias mais, aqueles que vão identificar o anticristo. Não vão se deixar marcar por ele. Não vão se deixar, não vão temer o fato de não poderem negociar, não poder comprar nem vender porque não tem a sua marca. A perseguição que ele vai promover. A morte de tantos, o martírio de tantos. A virgindade consagrada que tantos vão ter que ter pela força de não poderem mais casar, não ter mais tempo hábil para isso. Então, queridos, é tempo de santidade. Não há dúvida nenhuma. Nós estamos vivendo o tempo de uma vocação à altíssima santidade. É preciso que cada um de nós tome consciência disto e responda. Sei que a gente é humilde e a gente olha para si mesmo e diz, mas né, eu não, né? Eu não consigo, eu não sou. Né? Mas Deus precisa. Deus precisa de nós e da nossa santidade, de elevar-nos acima dos nossos vícios, acima das nossas tendências pecaminosas, acima dessa propaganda de mal e de pecado que se faz, acima da contrafé que está querendo engolfar a igreja, acima da fome, da guerra, de tudo, nós temos que passar por todos esses tormentos e chegar gloriosos com os santos de Deus nos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.